Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a Embaixada do Brasil no Bahrein durante viagem ao Oriente Médio. Bolsonaro também se encontra com o rei do Bahrein e a comitiva brasileira que já passou por Dubai e segue para o Catar. Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração da Embaixada Brasileira em Manama, no Bahrein. Considerado um país pequeno e muito rico, o Reino do Bahrein desempenha um papel importante na economia mundial, já que foi a primeira nação a descobrir e explorar petróleo no Oriente Médio na década de 60. Atualmente, a exploração de petróleo é responsável por 60% das exportações do Bahrein e por 18% do produto interno bruto nacional. O país também investe na diversificação da economia, com a promoção da atividade industrial e de serviços financeiros. Bahrein também se destaca na produção de aço e o Brasil é um dos principais fornecedores do minério de ferro. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou muito satisfeito com a aproximação dos países. Pelo meu semblante, pela minha aparência, você deve perceber claramente que é do coração essa aproximação. Brasil e Bahrein, cada vez mais unido e pensando no bem dos seus povos. Esse é o 4º dia da viagem do presidente ao Oriente Médio. O Bahrein é o 2º destino da comitiva brasileira no roteiro, que começou no sábado em Dubai, nos Emirados Árabes. O objetivo da viagem é fortalecer as relações comerciais do Brasil com países da região do Golfo Pérsico, que são grandes produtores de petróleo e possuem fundos soberanos de investimentos. O Brasil ainda deseja ampliar as exportações de produtos agrícolas e atrair recursos para concessões de infraestrutura. Nesta quarta, Bolsonaro e a comitiva seguem para Doha, no Catar, o último destino da viagem ao Oriente Médio. Mudando de assunto, a média móvel de mortes pela Covid no Brasil está abaixo de 300 por 2 semanas seguidas. O Brasil confirmou mais 63 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 611.346 vítimas da doença no país. Também foram confirmados mais 2.799 novos casos em 24 horas. No total, já são mais de 21.960.000 diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 253 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 14º dia seguido. Com uma redução de 16% em relação à média registrada há 14 dias, a curva apresenta tendência de queda. A média móvel de casos aponta 10.670 novas confirmações diárias. Com uma diminuição de 4,4% no balanço de 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. No mapa que mostra a evolução da doença por regiões, dessa vez 9 estados apontam alta: Bahia, Ceará, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Já em estabilidade estão 11 estados. 6 unidades da federação apresentaram queda nas mortes: Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins. O Distrito Federal não divulgou os dados. No destaque internacional, pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em um duplo atentado em Uganda. 4 pessoas estão em estado grave. A autoria das explosões ainda não foi reivindicada. A outra aconteceu perto da entrada do parlamento e provocou o incêndio de veículos estacionados na área. Este foi mais um episódio de uma série de ataques que atingiram o país recentemente. A polícia local informou que investiga o que estaria por trás da ação. No mês passado, a explosão de um ônibus em Kampala deixou vários feridos e um ataque à bomba em um restaurante de beira de estrada matou uma mulher. As ações estavam relacionadas e teriam sido executadas pelas Forças Democráticas Aliadas. O grupo armado é ativo no leste da República Democrática do Congo. Inchaço, vermelhidão e dor articular, que piora com repouso prolongado. Esses sintomas podem indicar doença reumática. E esta enfermidade pode ser confundida com outras doenças. Um especialista dá algumas orientações. Vamos conferir na reportagem. Dores constantes e vários exames, até Simone receber o diagnóstico de lúpus, doença autoimune, que descobriu
aos 16 anos de idade. São 22 anos convivendo com a patologia. Eu, na realidade, era muito novinha, né? Eu estava muito doente e aí os meus pais começaram a me levar nos médicos para descobrir. E eu estava com derrame pericárdico. E aí, a partir daí, os médicos começaram a investigar, porque eu não tinha problema no coração, né? Eles falaram assim, alguma doença reumática que ela tem que está atacando os órgãos. Lúpus faz parte do grupo de doenças reumáticas, que afetam o aparelho locomotor, ou seja, articulações, ossos, músculos, cartilagens, tendões e ligamentos. Se fala muito em ter reumatismo, né, como se fosse uma única entidade, e não é. Hoje a gente tem mais de 200 doenças que estão dentro desse grupo de doenças reumáticas, né? Então, dizer que uma pessoa tem reumatismo é como dizer que tem doença cardíaca. Pode ser um monte de coisa, né? No coração pode ser válvula, pode ser infarto, pode ser insuficiência cardíaca. Da mesma maneira, dentro das doenças reumáticas, existem várias doenças que são diferentes, que têm seus próprios critérios diagnósticos e suas próprias formas de tratamento. O alerta do especialista é para que a pessoa que sente dores pelo corpo, que procure orientação médica para fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto antes, já que as doenças reumáticas causam limitações no dia a dia do paciente. As doenças reumáticas, elas são caracterizadas pelo acometimento do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tipo de tecido que a gente tem no corpo, rico em colágeno, que está presente em diversas estruturas que dão sustentação ao nosso organismo, principalmente, como ossos, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, articulações. Então, geralmente, essas estruturas são as mais acometidas, com dor, com inchaço, vermelhidão, e tem uma dor muito característica do ponto de vista articular. É uma dor articular que piora com repouso prolongado. O paciente já costuma chegar bastante comprometido, já com não conseguindo trabalhar, com suas relações pessoais prejudicadas, o psicológico abalado. É o que Simone descreve. Ela se adaptou às limitações da doença, porém segue a rotina, com atenção em relação aos sintomas, mas cuida da família e das atividades das duas filhas. Uma vida normal para quem não tinha vida, né? Então, assim, mas a gente vai se adaptando e a família tem que se adequar a isso, né? Tem famílias que, infelizmente, às vezes os pais, o marido, não entendem, né? Graças a Deus, até a minha filha mais velha, ela, mãe, você tem que sentar, você tem que descansar, senão à noite você tá morrendo. Ela até usa o termo. Senão à noite você vai estar morrendo. Porque sabe que e cansaço, né? A fadiga é uma coisa, é que assim, a dor, eu brinco que a dor, a gente consegue fazer as coisas com dor, dependendo do estágio da dor. Agora, a fadiga é uma coisa diferente, ela não é um cansaço. É uma coisa diferente, é um cansaço em dobro, né? É uma fadiga, né? E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.